mudar, mas principalmente o que precisaria mudar é essa segmentação, né? É você tratar como se você fizesse 60, 65 anos, caísse um tijolo na sua cabeça e tudo se transformasse, né? É a gente parar para pensar que a gente envelhece desde que a gente nasce. Então, assim, que é um processo e como que eu estou protagonizando ou não a minha vida, né? O quanto que eu tenho espaço para trazer significados, né? Para fazer o que efetivamente faz sentido para mim. Né? Eu acho que o que precisa mudar, e aí a gente pensando também na mídia, já que a gente falou, já foram feitas pesquisas assim, na mídia, o idoso não se reconhece da forma que ele é retratado. Né? E isso precisa mudar também, é uma imagem que já está datada, que não faz sentido. Né? Vamos olhar para a singularidade. O ser humano, ele é singular, né? E ele é plural, né? Ele se transforma através das relações. Se a gente está falando que tem uma intergeracionalidade aí acontecendo cada vez mais, olha a potência de transformação. Eu acho que é um caminho que vai ser um caminho, uma das opções, né, na nossa realidade aqui no Brasil. Com esse aumento do envelhecimento da população, a gente vai precisar buscar soluções. Acho ainda que os centros de convivência e os centros DIAs são soluções que menos traumáticas, que permeiam aí uma transição mais tranquila, né? E que bem possível também, porque se a gente pensar nessa questão do convívio com a família, né, da gente se sentir pertencente, de ter essa manutenção, né, de estar no espaço onde a gente está acostumado, né, como essa coisa do habitat subjetivo, né, tem o habitat físico, mas tem também o habitat subjetivo, né, como que a gente se sente à vontade e o quanto que aquele espaço significa pra gente. Então, eu acho que essa é uma questão importante na velhice, principalmente quando os horizontes, né, diminuem um pouco, quer dizer, as amizades, né, a gente fica, em alguns momentos, a depender de cada pessoa, mais frágil, e aí a gente reduz um pouco essa mobilidade. Então, esse ambiente é muito importante. Mas eu não sou contra também a institucionalização. Né? Acho que tem muitas soluções que já estão aparecendo de uma forma muito mais cuidadosa, mas ainda é muito caro, né? Não é para todo mundo. Então a gente precisa, enfim, pensar outras formas, talvez políticas públicas, né, e parcerias público-privadas que possam, enfim, viabilizar isso. Acho também que essa questão da institucionalização, ela é lá fora, respondendo a sua pergunta, ela é mais bem sedimentada. Eles tiveram um tempo maior, né? Principalmente na Europa, o que a gente pensa aí, durante o último século, eles estão se preparando para isso. Nós vamos ter, Camila, só 2 décadas, né, para essa preparação. E tem uma questão cultural também. Né? Para a gente, para o brasileiro, foi visto numa pesquisa que mesmo que eles ganhem um salário mínimo e que não tenham condição, eles tentam, de qualquer forma, manter esse idoso, né, no lar. E isso é muito complicado, porque às vezes você passa por cima, né, enfim, das condições mínimas que você poderia estar dando. Isso não é diferente do resto do mundo, na questão da longevidade. Eu acho que é uma questão, assim, quando eu te falo que a gente tem esse confrontamento com a gente mesmo, né? No sentido de, poxa, isso eu não vou realizar, e o que eu tenho para realizar? Antes o tempo era muito curto para isso. Hoje em dia não. Essa eu acho que é a grande diferença aí emocional. Quer dizer, você tem um tempo maior, às vezes 30 anos, o que é bastante tempo, para você lidar com esses novos projetos de vida. Tem pessoas que eu encontro que me falam assim, poxa vida, eu tenho tudo estabelecido, eu fiz todo o meu planejamento financeiro, né? Mas ninguém me falou que eu precisava ter projeto de vida. Para isso. E aí, como é que você faz sem ter nenhum projeto para viver mais de 30 anos? Né? E pensando que esses projetos também não são estáticos, né? Como se fosse aquele projeto só, a gente muda a cada momento. Os projetos também podem mudar, né? As carreiras podem mudar. Né? Já que, poxa, então eu não me planejei direito e vou precisar ter aí uma renda, né, por um tempo maior, trabalhar, enfim. Isso pode ser transformado também. Infelizmente, é uma questão mundial. Eu acho que é uma questão das relações, né? Essa questão do abuso, da violência. Muitas vezes aqui no Brasil, eu falando da nossa realidade, o idoso, ele é arrimo de família. Então, esse salário dele, enfim, a aposentadoria vem toda para a família e ele não tem, né, nenhuma... não tem autonomia nenhuma, ele perde totalmente, né, a autonomia e independência com relação a isso. Com relação também, às vezes até com relação a essa questão de cuidar dos netos, né, que às vezes não é uma escolha, e aí o idoso acaba arcando com isso também. Tem uma outra questão também que eu acho que é uma questão de relacionamento e ao longo da vida,
né, da família, uma relação que nunca foi bem estabelecida, não vai ser bem estabelecida na velhice também. Né? Então tem essa história do confronto e falar assim, poxa vida, isso pode muito acontecer comigo. Né? E fora todas essas relações, quer dizer, os sentimentos mesmo, as emoções com relação a essa figura que foi modelo, né? Que foi determinante na sua vida. Eu acho que tem uma coisa também aí grande, que é uma coisa da meia-idade, que cada vez está se estendendo mais pela longevidade, que é um momento onde que antes, sei lá, a gente pensava aos 50 anos e que agora a gente pensa aos 60, né? Um pouco antes dos 60, que é esse se confrontar, se defrontar com uma outra pessoa. O Jacques Messy, que é um psicanalista francês, ele fala, é o momento do espelho quebrado. É um momento onde você olha e não se reconhece, e é onde você fala assim, puxa vida, eu queria ser tanta coisa e eu não vou ser mais. Né? Então você lida com isso, e isso é forte, é impactante, mas ao mesmo tempo, poxa, então, e aí? Né? E dentro do que, então tá, isso eu não vou ser mais. E aí, o que eu posso ser? O que eu sou efetivamente? Né? Que potências são essas que eu tenho, porque eu continuo existindo, porque eu quero continuar sendo desejante, eu quero continuar sendo sujeito da minha própria vida. Esse é um fenômeno e eu acho que é uma grande potência também. Né? Porque nunca antes, é uma coisa nova, é um inédito, né, que está se apresentando aí pra gente. Então essa questão da intergeracionalidade está subaproveitada ainda, né? Já está acontecendo. E eu acho que muito através da avosidade, por exemplo, né, que eu acho que aí redime tudo, né? Às vezes a pessoa, o jovem, tem uma relação que não é tão boa com os pais, mas com os avós isso está super bem preservado, né? E os avós participando muito, eu falo até da nossa cultura, né? Onde eles participam muito, essa coisa de levar na escola, de buscar, então tem uma relação realmente interessante aí, né? E no mercado de trabalho também, por que não? Né? Já que a gente vai ter que mudar isso também. A gente vai ter que aproveitar, sei lá, em 2050, 30% da população mundial vai ser idosa. Né? Ai, Camila, tem uma grande diferença. Né? Hoje, esse idoso é minoria. Lá na frente, ele vai ser maioria. Então, lá na frente, ele vai ditar, né, regras sociais, né, às vezes até financeiras, enfim, ele vai ditar aí, vai dar o tom. Né? E vai ter uma participação muito relevante nessa sociedade. E é por isso que essa geração agora e o que a gente pensa da longevidade, do envelhecimento, precisa efetivamente transformar. Né? Porque isso, enfim, né, vai ter uma mudança de paradigmas.